na gente. Você ia falar dos dados de comércio? Ia falar só da Vale, mas eu queria saber a tua opinião quanto à visão política. Porque eu também estou vendo algumas coisas que o Xi Jinping está fazendo e que me levam a pensar que em termos econômicos a China vai ficar mais fechada. Mas quanto à Vale, nos últimos 12 meses ela ainda sobe 50%, porque ela subiu muito e aí começou o estresse na China com a situação da Evergrande, principalmente. Ela caiu bastante, a ação dela que estava na casa dos R$ 106, ela está cotada agora na casa dos 77, por aí. Então uma queda aí de mais de 25%, né, em um período bem curto, e muito atrelada a essa questão de um medo de que a gente tenha uma crise na China, vindo do setor imobiliário, que possa adquirir algum tipo de expansão sistêmica, né? Muita gente até falou que era um exagero pensar isso num novo Lehman Brothers, tudo, porque é um problema mais regional, mas de qualquer forma, se a China cresce menos, no final, o mundo acaba crescendo menos, no final das contas. Em relação à dependência econômica do Brasil, ela é grande, as exportações brasileiras para a China só crescem e cresceram muito, inclusive desde a posse do Bolsonaro. Então, eu estive, por acaso, em Pequim logo depois da eleição, no final de 18. E havia alguma preocupação, eles não, saiu nas conversas, um pouco na imprensa, que o Bolsonaro tinha estado em Taiwan durante a campanha. Isso é um tema muito sensível. E, é um dos 3 T's, né? Exato. Foi já naquela época que houve uma movimentação rápida dos governadores, de várias pessoas no Congresso para dizer, olha, eu sei que a gente sabe que é importante para mobilizar uma parte da base, etc., mas vamos tomar um pouco de cuidado. E várias pessoas, a Cátia Abreu, a Tereza Cristina, né, ministra da Agricultura, foram fundamentais, o vice-presidente Mourão, para visitar Pequim e baixar a temperatura. Houve alguns problemas, mas a China também tem uma visão de longo prazo. E quando eu estive em Pequim, eu perguntei, vocês se preocupam? E eles falaram assim, você acha que o Bolsonaro vai governar por 20, 30 anos? Eu falei, olha, eu acho que não. Então ele falou, então tá bom, então a gente não vai mudar a nossa previsão da relação com o Brasil, que é fundamental. Para eles, o Brasil é muito mais importante, e eu posso dizer, olha, eu viajo com frequência para Pequim e para Washington. Em Pequim, o Brasil é muito mais importante. Para alguém do Brasil falar com uma pessoa relevante em Washington é complicado. Só se for falar da China. Aí sim, abrem-se as portas. Então, a primeira coisa que o Trump perguntou ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro fez sua primeira viagem a Washington, foi: me ajude a conter a China na América Latina. É a única coisa que o Trump quis do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro sinalizou que o Brasil não tem como ajudar os Estados Unidos a limitar a influência chinesa, havia muito pouco espaço para, de fato, fortalecer essa relação. As exportações brasileiras para a China são mais do que o dobro das exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? É mais de um quarto de todas as exportações brasileiras, então um ator fundamental, isso só vai crescer. E aquele plano inicial de substituir a China e novamente ter os Estados Unidos como principal parceiro comercial é inviável, porque os Estados Unidos competem com o Brasil para ter acesso ao mercado chinês, né? Os Estados Unidos também produz soja, e nenhum presidente americano vai permitir que a soja brasileira entre no mercado americano, porque lá também há produtores de soja. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre como investidores devem pensar sobre o cenário atual. Eu acho que há algumas questões que a gente pode levar em consideração que nos ajudam, que podem ajudar o investidor a evitar surpresas ruins. O primeiro o governo chinês não gosta de estrelas fora do governo chinês. A grande estrela é Xi Jinping. Então, Jack Ma e outros se projetando demais já é um problema. Então, quando eu estou fazendo grandes investimentos e eu estou vendo o CEO da empresa aparecendo por toda parte, o governo continua sendo um governo autoritário. Não gostam de influencers. Não gosta de influencers que vão longe demais. Então, agora, nas últimas entrevistas, a gente poder, sempre né? acompanha... Eles sabem que isso porque se você tem o pesadelo de um governo chinês seria alguém como Mark Zuckerberg, que tem uma capacidade de pautar agenda que o governo não controla. Amanhã o Facebook faz alguma coisa, o governo americano
Pode até chamar para Washington para, né? Dar uma conversada e tal, Na China, isso não pode. Então, quando o Jack Ma desapareceu por um tempo, ele não foi preso, nada disso. Talvez tenham sido férias. Mas foi para, olha... No spa, né? Ele ficou um pouco mais magro e tal. A outra coisa que é fundamental é que a China se preocupa com a estabilidade social, que é fundamental. Porque o crescimento também gera desafios. Vamos lembrar que no Brasil, as manifestações de 2013 aconteceram em parte porque cresceram muito as expectativas. O Brasil tinha passado por anos de crescimento e as pessoas, de repente, queriam um governo melhor, serviços públicos melhores. Na China, essa situação acontece há 4 décadas. As pessoas têm muitas expectativas. Então, o governo quer estabilizar. Então, por que fechou, por exemplo, as empresas de educação? Porque estava começando a haver preocupação social, tensão social, porque o custo de educar o filho era tão alto, e às vezes mesmo gastando milhares de dólares, você não conseguia colocar ele na faculdade, na melhor faculdade. Então, a China quis democratizar esse mercado, e o mesmo para games, por exemplo. Agora, a obrigação é que, a não ser que o usuário tenha 18 anos, o chinês só pode usar games, porque acho que são 3 horas por dia. Uma coisa boa, tá vendo? Uma coisa boa. O governo definiu o que você pode fazer com o seu tempo? Os pais não estão conseguindo, é isso? Eu sou socialista. Por favor, continue. Então, é importante acompanhar um pouco para sentir qual empresa corre o risco de sofrer uma intervenção. E aí é importante que os chefes também falem sobre redução de desigualdade, etc. E agora todo mundo levou um susto e baixou a bola um pouco, começa a tirar foto com oficiais de governo, diz que a gente precisa investir naquela província onde ainda há alguma pobreza. E alguns CEOs foram longe demais, e eu acho que é uma boa maneira da gente definir quais outras empresas podem sofrer uma intervenção. Isso é muito interessante, mas eu gostei do seu comentário sobre a parte de educação. Você acha que a intervenção na educação veio apenas por conta do custo da educação que era mais alto, ou o governo chinês estava observando que talvez estivesse perdendo o controle do setor da educação? Porque se você perde o controle do que é ensinado para o jovem, né, daqui a pouco esse cara para de acreditar naquilo que o partido acha que é interessante que ele acredite. Eu acho que foi isso um pouco, mas o fator principal é que pesquisas mostraram um descontentamento com um excesso de competitividade. Assim, havia muito... E eu, inclusive, falo com alguns colegas que, bom, todo mundo só tem um filho, né? Agora mudou, mas vai ser difícil porque toda a estrutura, toda a cultura... É tudo feito para isso. É tudo feito, os apartamentos, né? Vamos dizer, os quartos de hotel, é tudo feito para 3 pessoas. Então, a pessoa com 2 filhos já não se enquadra muito bem. E então, o custo para mesmo financiar uma pessoa, e é realmente... Os meus alunos reclamam, falam, professor, eu estou estudando muito, etc. Quando eu ouço, né, do pessoal na China, não tem um final de semana livre durante toda a graduação. É uma relação louca, porque precisam entrar as melhores empresas, que são processos seletivos extremamente competitivos, e aí eles recebem esse apoio durante né, a escola secundária também. Isso tem gerado muito descontentamento, então acho que foi, acima de tudo, uma tentativa de baixar um pouco né, de endereçar esse problema que começou, sobretudo nos centros urbanos, gerar alguma tensão social.